Oi gente, estou aqui de volta, bem-vindos a mais um vídeo e hoje para vocês mais uma tag. Bom gente, e quem vai participar desse vídeo comigo é a minha filha, a Evelyn, que vai fazer todas as perguntinhas aqui para mim, porém ela não vai aparecer porque ela não gosta de se expor, não gosta de expor sua imagem, então ela vai fazendo as perguntinhas se eu fosse e eu vou responder o que eu seria e por que que eu seria aquilo. Então, bora lá pra tag. Então, gente, bora lá começar. Tá pronta, Evelyn? Sim. Então, vamos lá para a primeira pergunta da tag. Se eu fosse um mês. Com certeza eu seria o mês de dezembro, porque pra mim representa um mês de disponibilidade, é um mês que eu sempre estou de férias, então eu seria um tempo totalmente livre. E também dezembro é um mês maior, pelo menos aqui, né, na Bahia, porque é verão, o dia começa mais cedo, termina mais tarde um pouquinho, e também estamos no finalzinho do ano, é o último mês do ano. Então, é um mês de liberdade, né, porque eu sempre estou de folga, é um mês de retrospectiva, é um mês de faxinar tudo que foi acumulado de negativo durante a nossa vida, durante todo o ano. Então, pra mim, o mês eu seria dezembro. Se eu fosse um dia da semana. É sábado. Dia de sábado é o dia que eu acordo despreocupada. Apesar que eu ando nesse dia meio atarefada, né? Porque eu trabalho durante a semana e no sábado eu tô cheia de tarefas domésticas pra fazer. Mas eu durmo com a mente liberta. Porque às vezes a gente vai dormir e o sono não vem, a gente começa a pensar, planejar o que quer fazer no outro dia e a gente não dorme. Mas de sexta para sábado, gente, é o dia que eu durmo mais tranquila, porque eu acho que é o único dia que o meu psicológico desliga e que eu durmo muito bem, porque eu não durmo preocupada com o dia seguinte, porque eu não tenho um compromisso. As coisas que eu tenho para fazer é algo assim que pode esperar, então eu durmo despreocupada. Com certeza eu seria o sábado, o sétimo dia, o dia de descanso. Se eu fosse uma estação do ano. Ai, primavera. Ai, como eu amo a primavera. Gente, não existe uma estação melhor do que a primavera. A primavera é a estação das cores, das flores, é boa para tudo. O clima, o tempo, a temperatura, tudo é favorável. Então, pra gente sair, pra gente se vestir, pra gente se arrumar, pra ir pra um evento, a primavera, pra mim, ela é excelente pra tudo. Se eu fosse um planeta. Se fosse um planeta, bom, quando a gente olha o sistema solar assim, de longe, eu sempre admirei o planeta Terra. É um dos mais lindos que tem no sistema solar. Mas eu não vou escolher esse porque é um planeta que já está cheio de negatividade, um planeta já cheio de poluição. Então, o segundo planeta que eu acho super lindinho, super fofinho, é o planeta dos anéis, que é o Saturno. Então, eu vou ficar com o Saturno. Se eu fosse uma direção. Frontal, com certeza, direção da frente, porém a direção frontal sempre inclinada, sabe? Pra gente manter sempre o foco e sonhar cada vez mais alto. Se eu fosse um móvel. Eu acho, gente, que eu seria a cama. Porque eu ia oferecer conforto, ia oferecer prazer às pessoas, de estar ali num lugar aconchegante. A outra coisa que tu queria pra pôr. Não ia ser muito bom, né? Aguentar todo o peso. Mas com certeza seria a cama, porque na cama a gente oferece conforto às pessoas para ler um livro. A cama serve para assistir a TV, serve para comer, dormir, descansar, serve para tudo. A única coisa ruim e negativa é que eu ia suportar muito peso. Mas com certeza eu preferia ajudar as pessoas em oferecer conforto, em oferecer aconchego. Se eu fosse um pecado. O único pecado que eu sempre admirei, admirei pecado, é que eu acho assim que não incomoda ninguém, que não vai assim agravar outras pessoas, seria o pecado da vaidade. Com certeza eu seria muito vaidosa, porque eu não ia prejudicar ninguém com isso. E beleza, gente, beleza nunca é demais. Se eu fosse um sentido. Um sentido. Eu seria a audição, porque eu sempre prestigiei ouvir mais
e falar menos. Se eu fosse uma pedra. Claro que eu vou optar pela pedra preciosa. Com certeza eu seria o diamante. Porque a beleza, o valor que ela tem por fora, ela também tem por dentro. Ela é única, então com certeza eu seria o diamante. Se eu fosse uma planta. Se eu fosse uma planta, uma planta que eu admiro muito, que eu acho super fofa. Acho que é a planta que representa o lado feminino das mulheres. É a roseira. A roseira é uma planta incrível, linda, meiga, eu acho ela tão sensível, porém, se ela for bem cultivada, se ela for bem cuidada, ela jamais machucará alguém com seus espinhos. Então, com certeza, é a roseira. Se eu fosse uma flor. Deu quase igual, né? É. Não, gente, tem outra flor que eu admiro muito, aprecio muito, muito, muito. O girassol. Por que o girassol? Porque o girassol, ela está sempre focada no sentido da luz. Ela está sempre acompanhando a luz. E ela jamais, 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 ela fica de frente para a escuridão. Então, com certeza, o girassol. Se eu fosse um clima. Um clima. Eu seria o clima tropical, porque é um clima que é propício para tudo. Tudo que a gente cultiva no clima tropical, com certeza a gente vai colher em abundância. Se eu fosse um prato. Um prato cheio. Um prato cheio, independente de qual fosse a alimentação. O importante é ter o prato cheio, porque existe pessoas que não tem nada para colocar no prato e passa há muitos dias com fome, sem ter o que se alimentar. Então, com certeza, se eu fosse um prato, eu seria o prato cheio, para nunca faltar alimentação para ninguém. Se eu fosse um instrumento musical. Rapaz, eu não manjo muito de instrumento musical, mas por representar a minha infância, eu seria um violão, porque me traz ótimas recordações da infância. Eu seria o violão. Se eu fosse um elemento. Um elemento natural, né? Um elemento. Se eu fosse um elemento, eu seria a água. Porque a água representa a vida, a água é importante para a saúde. Com certeza, um elemento natural, que é a água. Se eu fosse uma cor. Ai, gente, cor é tão difícil. Esse dia mesmo eu tô tentando me apegar com o amarelo, me apegar com o verde água, né? Até quando eu faço as capas do vinho, eu sempre procuro jogar essa tonalidade, que é pra eu fugir do rosa. Gente, mas eu não consigo me desapegar do rosa, não sei o que é isso. Às vezes até Evelyn me critica pelo rosa, né? Tudo joga, mãe, esquece rosa, isola rosa. Mas, gente, pra mim o rosa, eu acho que traz assim a juventude pra nossa vida, pra gente sentir mais feminina, mais nova, mais jovem. Eu não consigo me desapegar do rosa. Então eu acho que eu seria o rosa mesmo. Se eu fosse um animal. Se eu fosse um animal. Um animal. Sim, eu tenho um animal. Nossa, gente, eu tenho 2 exemplos de animais. Desde jovem, desde criança, eu sempre admirava muito a águia. Eu sempre dizia, se eu fosse um animal, eu seria a águia. Por quê? Porque a águia voa tão alto, voa tão longe, e nós, seres humanos, deveria ser assim, voar, sonhar cada vez mais alto. E fiquei a minha vida toda, né, apreciando o voo da águia. Porém, o cuidado é que, se cair, o tombo é grande. Então, voar com flexibilidade, voar com os pés no chão, digamos assim. E com o passar do tempo, eu passei, gente, ter uma grande admiração pelas formigas, por admirar o seu trabalho, a sua união. A formiga, elas são exemplos de convivência, né? Um grande exemplo para nós, seres humanos. Trabalha tanto e ajuda um ao outro. Às vezes, sozinho é difícil conseguir tudo, mas quando se une, nada é impossível. Carrega o peso maior do mundo. Se eu fosse um som. Um som, logo que não gosto de som, que não gosto de zoada. Mas tem um som que eu aprecio muito, meu Deus do céu, que é o som da natureza, gente. O som da chuva caindo,
o som dos pássaros cantando, o som da cachoeira, gente, que delícia o som da cachoeira. Então tudo que vem da natureza é admirante, até mesmo o vento quando bate nas árvores, fica balançando as folhas. Então seria com certeza o som da natureza. Se eu fosse um sentimento. Um sentimento, quando fala sentimento vem na cabeça amor, amor. Mas o amor é a base de tudo, ninguém vive sem o amor. Eu seria a alegria, porque com certeza eu andaria sempre com um sorriso no rosto. Uma coisa que eu acho importante disso aí, dessa questão, gente, é que quando a gente tem uma personalidade, a gente sempre acaba contagiando quem tá do nosso lado. Então quando a gente é triste, cabisbaixo, raivoso ou muito estressado, a gente acaba estressando quem tá junto da gente, quem tá do nosso lado, as pessoas que a gente encontra. E quando a gente tem aquele sentimento de alegria, que tá sorridente, a gente faz também qualquer uma outra pessoa rir, ficar mais feliz. Então, com certeza, eu seria a alegria. Se eu fosse um lugar. Ai, eu seria a minha casa. Não existe um lugar mais aconchegante do que a nossa casa. É o melhor lugar do mundo. A gente pode viajar, pode ficar nos melhores hotéis, nos melhores apartamentos, pode viajar para o fim do mundo, mas nada é mais confortável do que a nossa casa. Se eu fosse um sabor. Isso me pega no negócio de sabor, porque eu sou louca pelo chocolate, mas só que o chocolate é muito viciante, vicia, e só pede mais. Mas tem um sabor que eu gostava desde criança, que até hoje eu gosto, né, Evelyn? Acho que tu sabe que sabor é. Você vou no mercado e quer comprar alguma coisa com aquele sabor, que é o morango. Eu gosto muito do morango, eu não consumo sempre, né? Aqui na minha cidade até morango, gente, é difícil a gente achar para vender. Mas sempre que tem morango que eu encontro, eu compro ele fresquinho, mas raramente a gente acha, mas eu admiro muito morango. Se eu fosse uma palavra. Eu seria a verdade. Já tirei grandes lições de vida por causa da verdade, e através da verdade a gente consegue tudo. Nada vai pra frente com mentiras. A verdade é um grande ponto de partida pra gente conseguir conquistar o bem. Se eu fosse um objeto. De novo, objeto? Foi não. Foi móvel, né? Um objeto. Um objeto. Eu seria um celular. Pra estar sempre conectada o tempo todo e ser sempre atualizada, sabe? Pra nunca ficar pra trás, pra nunca ficar perdida, pra nunca ficar esquecida. Eu seria o celular. Se eu fosse uma parte do corpo. Nossa, quantas perguntas parecidas, né? Já passou no lugar de parte do corpo? Não. Eu seria os olhos. Os olhos é a parte do corpo que mais chama a atenção da gente, são os olhos. Eu seria os olhos porque para poder contemplar as maravilhas do mundo, tanta coisa boa, e também conhecer a visão das outras pessoas, ver o ponto de vista das pessoas, enxergar com o olhar das outras pessoas, né? Com certeza seria a visão. Se eu fosse um número. Eu seria o número 10, porque representou uma boa parte da minha vida. Eu acho que a minha infância toda foi marcada pelo número 10. Se eu fosse um símbolo. Um símbolo? Eu seria o real. Tô falando sério, eu seria o real. Real. Porque sem real, sem o dinheiro, sem o capital, a gente não vive. Isso aí é símbolo, mãe? Desde quando? Recifrão é um símbolo. Tem o símbolo do infinito. O que é o símbolo do infinito? Não, esse símbolo não conheço não. Rapaz, tá bem atualizado, não tá? O amor vem em primeiro lugar. Existem muitas coisas importantes, gente, mas sem dinheiro a gente tá sempre para trás. Sem dinheiro a gente passa fome, vem a tristeza, vem sofrimento. Precisamos de dinheiro, sim. Dinheiro hoje é fundamental na nossa vida para sobreviver. Então, sem o dinheiro nós não temos a capacidade de viver. Então, com certeza seria o símbolo do real. E por último, se eu fosse uma música. Eu seria Come Together, Now and Altered. Gente, não sei falar inglês não, tá? Não entendo nada de inglês. Mas seria essa música que está aí contagiando o mundo inteiro. É um grupo muito contagiante e eu amo todas as suas músicas. E o mais impressionante que eu acho é que são pessoas
de personalidades diferentes, de mundos diferentes, de países diferentes, e que tem religiões diferentes, línguas diferentes, mas que mesmo assim eles conseguem se unir e conviver numa boa, unidos em um só propósito. Tá aí um grande exemplo de vida, né, para todos nós. Eles é sinal de que nada nessa vida é impossível. E acabou? Então, gente, foi isso. Essa foi a nossa tag de hoje. Dê seu joinha para ajudar o canal. Não custa nada, é de graça. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Fui!